A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos em mais uma lição da nossa pré-aula do Culto da Família com Escola Dominical e nós vamos tratar nessa semana da lição de número 7, que fala sobre Mateus capítulo 14 e o capítulo de número 15. E para me ajudar aqui nessa conversa, eu estou aqui com o nosso querido amado irmão Estevão. Estevão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, pastor Igor. Sinto-me honrado por estar aqui contribuindo com mais uma edição dessa nossa amada revista. Amém. Meus amados irmãos, nessa lição de número 7 a gente vai estar tratando sobre Jesus multiplicando os pães e andando sobre as águas. E nós vamos estar encerrando falando sobre um milagre muito importante que acontece em relação a uma mulher cananeia. Pastor Estevão, falando sobre essa multiplicação de pães e peixes, o texto lá de Mateus capítulo 14, a partir do verso 1 ao verso 4, vai relatar que Jesus já está sendo seguido por uma grande multidão. De onde é que vem essa multidão? É da fama que Jesus já está adquirindo? Pessoas que já creem que ele é o Messias? Ou se simplesmente querem ver os milagres? Como é que a gente pode categorizar essa multidão? É importante pontuar de início que a narrativa bíblica vai nos mostrar que essa multidão já vem acompanhando Jesus, mas nós não podemos dizer que todos ali são por meros interesses. Porque, de fato, nós temos ali discípulos também, nós temos pessoas que já estão percebendo os sinais do próprio Messias, haja vista que Mateus mostra com mais veemência esse Messias. Então, sim, de fato, nós temos algumas pessoas, desde aquela época, aqueles crentes interesseiros, que já estão sendo atraídos simplesmente pelos sinais, que é a sua maioria, mas alguns já estão percebendo ali que ali tem alguém diferente e que aparenta ser o Messias. Mas, no geral, nós temos sim pessoas que estão atrás de Cristo simplesmente pelos sinais já apresentados. Amém. A gente também vai perceber, tanto no capítulo 14, verso 19 e no capítulo 15, verso 32, duas situações de multiplicação de pães e peixes. A gente pode explicar um pouco mais sobre a diferença e a semelhança sobre esses dois fatos? Perfeito. Nós vamos perceber ali que essas duas multiplicações, o ato é o mesmo, a multiplicação. Entretanto, nós temos locais distintos e número de pessoas distintas também. E o que sobrou, né? Primeiro nós temos 12, depois nós vamos ter o relato de 7. Nós temos essa perspectiva de diferença. Só que o que mais fica acentuado, Igor, é a perspectiva do próprio sinal. Aí eu quero pontuar contigo uma coisa aqui, que sinal, ele não aponta para o próprio sinal. Sinal aponta para uma outra coisa, que é muito, muito lindo isso na Bíblia. Porque quando você vê um sinal vermelho, não é o próprio sinal vermelho que aponta alguma coisa. Um sinal vermelho aponta para uma coisa que tem atrás subentendido esse sinal. Então, os sinais que Cristo está mostrando ali, não era para as pessoas ficarem simplesmente pelos sinais, mas sim por aquilo que vinha por trás do sinal, que era a própria revelação do nosso Deus encarnado. Então, o sinal aponta para uma outra coisa. Aí você logo pode me perguntar, Estevão, que coisa é essa? Eu posso logo identificar. Como é que eu vou perceber esse sinal? Cristo, ele levanta o peixe, o pão, agradece, sem fazer qualquer tipo de exibicionismo, simplesmente agradece e começa a distribuir. Então nós podemos perceber que só quem pode fazer aquilo ali é o que nós vamos chamar de alguém que tem uma plena divindade. Então olha o sinal aparecendo. Então nós percebemos que Cristo também tem uma compaixão de forma veemente a essas pessoas. E isso parece um déjà vu, porque quando nós vemos essa multiplicação do pão e peixe, nós retomamos o que aconteceu lá no Antigo Testamento. E olha o cenário, Igor, deserto. E me faz lembrar que o próprio Deus, lá no deserto, por 40 anos, alimentou um povo que também estava faminto. Então, tudo isso, o sinal aponta para quem? Para o próprio Deus. E esse é a principal temática dessa multiplicação dos pães e peixes. Mesmo num lugar desabitado, infrutífero, a gente aprende a ser totalmente dependente de Deus. Exatamente. Exatamente. Estevão, a gente também vai tratar agora, a partir do verso 22 do capítulo 14 de Mateus, um ato extraordinário aos olhos dos discípulos. Para Jesus nada é impossível, mas impressionante para os discípulos, para o homem natural, que é Jesus andando sobre as águas. Um fato curioso agora que surge em Mateus. O que a gente pode entender, o que a gente, como professor, aos alunos que também estão nos acompanhando, o que a gente pode extrair desse fato? É importante pontuar que esse outro também é um sinal. Eu esqueci de pontuar lá atrás, mas esse dia aqui de Jesus já foi um dia que começou difícil.
Porque Jesus recebe uma notícia de que João Batista morreu. E João Batista tem uma ligação com ele, tanto espiritual, porque foi a voz que anunciou antes dele, e depois como um primo. Então perceba, num dia difícil, Jesus já curou, já multiplicou e agora ele vai andar sobre as águas. Agora preste atenção, a narrativa diz que o próprio Jesus falou assim, ó, olha, eu ordeno, vão para o outro lado. Então, se eu fosse pegar um sinônimo, e eu como professor de língua portuguesa, eu me atraio muito pela pragmática, pelo contexto. Sim, o significado é importante, mas ele aplicado em um contexto ganha maior significação, podemos dizer assim. Então, quando nós temos esse ordenou, ele insistiu para que os discípulos fossem para o outro lado. Então, ele se afastou de uma forma proposital. Ele ordenou, Jesus coloca os próprios discípulos em uma tempestade. Agora, presta atenção, Igor. Nós podemos perceber que Jesus, ele ordena, os discípulos obedecem. Só que os discípulos que obedecem passam por prova. Aí a gente fica pensando, peraí, eu estou simplesmente obedecendo Jesus e passando por prova? Sim, porque o Deus que é soberano, ele colocou esses discípulos na própria prova. Aí você percebe que por volta dessa hora aí de 3, 6 da manhã, ele quis passar até esses discípulos aí. Isso que a narrativa diz. Agora isso, mais uma vez, me dá um déjà vu do Velho Testamento. Por quê? Porque quando a narrativa diz ele quis passar, eu lembro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 23, em que Moisés vai insistir para Jesus uma coisa, Senhor, se tu não estiveres conosco, olha, nós não iremos, o negócio não vai dar certo aqui, passa conosco. Aí Deus, ele concede para Moisés aquele pedido, aí Moisés é mais ousado, Senhor, deixa eu ver tua face. Aí o Senhor fala assim, olha, eu vou te colocar na fenda e eu passarei. Aí você percebe que a forma que é colocada, que a forma linguística colocada pelo autor é a mesma. Deus resolveu passar. Para quê? Para mostrar um pouco da sua glória, para mostrar um pouco da sua manifestação. Aí corrobora com o autor, porque o propósito de Mateus é o quê? Mostrar que Cristo, ele é o Messias. Aí os discípulos fazem o quê? Todo mundo com medo. No population paraense, o povo ficou cabreiro. O povo ficou com medo. Aí Jesus chega e fala assim, ó, não tenham medo, sou eu. E olha só, mais um déjà vu, Igor, mais um déjà vu. Sou eu. O que significa? A mesma forma que Deus falou para Moisés. Quando te perguntarem quem foi que te mandou, diga que o eu sou te mandou. Então nós percebemos já nessa perspectiva que Jesus, ele coloca eles à prova justamente para revelar o quê? A sua glória. Aí tu poderias me perguntar, não tô deixando tu falar porque tem muita coisa aqui para dizer. Vamos lá. Aí alguém pode pensar assim, Igor, peraí, Jesus me coloca na prova simplesmente para mostrar quem ele é? Esse Jesus é um exibido. Sim, eu concordaria contigo se Jesus fosse um cara que nem eu e você. Só que quando Jesus ele resolve se manifestar, não é por exibicionismo, é porque de fato ele é misericórdia, ele é amor. Porque nós vamos lembrar que foi o próprio Deus que nos colocou na jornada da vida e escolheu fazer companhia a nós na jornada da vida, nos capacitando para diversas missões que nós temos nessa vida. Aí vale pontuar que há uma diferença, porque essa aqui não é a primeira tempestade, já houve uma tempestade antes. E dentre essas duas tempestades, há diferença, porque na primeira tempestade, Jesus está no barco, nessa, Jesus não está. Na primeira tempestade, Jesus está dormindo, nessa, Jesus está orando. Na primeira tempestade, Jesus fala para que a tempestade se acalme, a tempestade se acalma. Nessa aqui, Jesus não fala, ele coloca o pé e a tempestade se acalma. Então eu começo a perceber que algumas tempestades na nossa vida, Jesus vai ordenar. Outra é só Jesus entrando no barco. Agora o mais impressionante, Pedro pede para andar com ele. Olha, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu andar aí, deixa eu ir até aí contigo, Jesus, vem. Aí olha o que acontece. Na primeira tempestade, Jesus, ao acalmar a tempestade, quase não sai, ao acalmar, ele diz, porque estão com medo, vocês não têm fé? Mas nessa segunda, ele já fala assim, ó, homem de pequena fé. Então perceba, de tempestade em tempestade, Deus se revela a nós e através dessa comunhão com Cristo nós vamos crescendo de fé em fé, de tempestade em tempestade, nós vamos amadurecendo
com Cristo. Assim como acontece nas multiplicações, mais uma prova de dependência de Deus. E que ele é o Messias prometido. Graças a Deus. Chegando no capítulo 15, Estevão, um capítulo extenso e que a nossa lição ela deixa aí de forma especial o contexto da mulher cananeia. A partir do versículo de número 21, a gente vai identificando na Bíblia Sagrada essa história. Uma história de uma mulher que deixa ali a sua filha ali na sua nação e vai encontrar Jesus ali nas regiões de Tiro e Sidom. Um fato curioso, um fato que quem lê esse texto pela primeira vez pode até estranhar certas palavras de Jesus, mas que se a gente estudando mais um pouco, e claro, sendo orientado pelo Espírito Santo, a gente vai compreender o que Jesus realmente quer ensinar, e não somente para a mulher, mas também para quem está à sua volta. O que a gente pode tirar de aplicação desse fato tão curioso? Eu acho que a maior aplicação que nós podemos tirar aqui é de alguém que luta por outro alguém. Você vai perceber que aquela mulher diz assim: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia, tende compaixão de mim. Só que o milagre que ela quer não é para ela, é para a sua filha. Exatamente. Então você percebe que aqui a maior lição que nós podemos tirar é: você pai, você mãe, até que ponto você está sentindo a dor dos seus filhos? Até que ponto você está chegando até Cristo clamando pelos seus filhos? Então é a maior lição que nós vamos ter aqui dessa mulher. E perceba, essa mulher chega até Jesus e clama, e Jesus fica o quê? Caladinho. A maior lição também que eu consigo ver aqui é Jesus falando o seguinte: e aí, o que é que tu fazes? Enquanto Jesus fica em silêncio. O que é que tu fazes? Porque às vezes nós pensamos que o silêncio é ruim. E de fato, quando nós perguntamos alguma coisa... É aquele ditado, né? Quem cala consente. Quem cala consente. Até porque, assim, quando nós perguntamos alguma coisa, nós queremos escutar um sim ou não, mas um silêncio nunca. Só que o silêncio de Deus, ele é pedagógico pra gente. Porque o silêncio de Deus, ele nos amadurece para a posição que Deus quer. Aí você percebe que ao insistir, essa mulher, ela vai continuar clamando e agora ela faz o quê? Adora Jesus. Então perceba que essa mulher, ela foi amadurecida pelo silêncio de Deus. Aí a pergunta que fica: o que você faz diante do silêncio de Deus? Porque quando eu vou olhar para Salmos 11, eu vejo o salmista dizendo assim: o que faz um justo quando os seus fundamentos são abalados? E esse é um dos poucos salmos que o salmista faz uma pergunta e não tem resposta. Porque em outro ele fala assim: leva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele responde: vem do Senhor. Mas aqui os fundamentos estão abalados. Da onde vem? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Não tem resposta. E diante da ausência de resposta, o salmista faz declarações. Eu sei que o Senhor está no seu trono, eu sei que os olhos dele estão sobre todos, isto é, Deus é soberano. Então, diante do silêncio de Deus, nós devemos ter declarações e entender. E está nos amadurecendo, e isso é pedagógico para nós. Aí, você percebe que Deus, ele honra a fé dela. Os discípulos: Senhor, despacha essa mulher, está perturbando já. Aí Jesus: olha só, eu não vim somente para esse, eu vim para outros também, eu vou abraçar outros também. Aí a mulher continua insistindo e o Senhor faz o quê? Honra a fé dela. Sabe por quê? Porque a fé, ela é o elo que liga a impotência do ser humano a o total poder, o poderio de Deus. Aí eu encerro essa fala aqui com o que Agostinho de Hipona falou, que fé é crer o que nós não vemos, e a recompensa dessa fé é justamente ver aquilo que cremos. Portanto, a lição dessa mulher cananeia apresenta para nós o principal propósito de um pai e de uma mãe lutando, insistindo e clamando pelos seus filhos, com a certeza que a fé, ela é ouvida, ela é percebida por Deus e sempre haverá resposta, embora não seja no momento imediato. Sim. Mesmo porque a gente está limitado a essa questão do tempo, o homem ele é impaciente, e isso a gente vai percebendo nesse texto. Para nós encerrarmos aqui, Estevão, tem um fato, uma conversa entre a mulher cananeia e Jesus, e que fazem até a alusão aos cachorrinhos. E isso também deixa as pessoas que leem esse texto de uma forma avulsa, até mesmo elas mesmas se contrariam, vão pensar: poxa, mas Jesus está
de alguma forma xingando essa mulher? Será que ele está ofendendo de alguma forma essa mulher? Será que essa mulher entendeu de alguma forma? Ela soube reverter a situação? Como é que a gente pode também tirar? O que a gente pode extrair dessa conversa que eles vão ter? Perfeito. Eu, como amante da língua, de linguagem, eu consigo perceber alguns detalhes. E alguma coisa que é importante pontuar a vocês, aos nossos telespectadores, aos pastores, professores, é que a linguagem que é usada no texto não é uma linguagem para o nosso tempo atual. Embora nós tenhamos perspectivas dialéticas, traduções em que vão colocar de uma forma mais atualizada, só que a perspectiva é: esse texto, embora caiba para nós, ele tem um significado naquele contexto específico. E quando nós falamos em cachorro, e como ela é uma mulher, nós colocaríamos no feminino cadela, na língua portuguesa, chamar alguém de cadela é um negócio complicado. Você está ofendendo alguém. Só que na cultura judaica não tinha exatamente essa perspectiva. Repito, tradução de palavra é importante, é legal. Agora, o mais importante é a pragmática dela, o contexto que ela está sendo aplicada. Isso sim se encaixa. Você percebe que os animais daquela época, os cachorros, não eram tão domesticados quanto hoje. E quando eles falam em cachorrinhos, perceba, não é cão, é cachorrinhos. Ele está falando de animais que são domésticos. E é exatamente essa perspectiva que Jesus está dando a ela. Perceba que esse silêncio de Jesus e essa resposta de Jesus continua sendo pedagógico para ela. Ela, por sua insistência, mostra o tamanho da sua fé. É mais ou menos como se ela estivesse dizendo assim para Jesus: Senhor, eu posso até não compreender muito bem, eu posso até não compreender qual é o sentido que tu estás falando para mim, mas podes me chamar do que tu quiseres, mas eu vou continuar aqui porque eu sei que é somente aos teus pés que eu tenho esse milagre. Então Jesus está mostrando uma realidade para o contexto aplicado daquela época, para dar uma lição nela, e ela, através da resposta de Jesus, ou através de uma resposta bem seca de Jesus, ela é moldada e colocada justamente para, vamos colocar como o Assembleia não gosta de falar, no lugar da bênção. E é exatamente nesse lugar da bênção que Deus abençoa. Que bênção. Muito obrigado, Estevão, por essa pré-aula. E meus amados irmãos, nós já estamos aí passando da metade da nossa revista. Meus amados irmãos, você não pode estar perdendo essa oportunidade. Eu te convido para você estar na Assembleia de Deus mais próximo da sua casa. Procure seu pastor, procure seu coordenador de escola dominical para que você possa estar em comunhão, participando do culto da família, com a escola dominical. E você que nos acompanha através da pré-aula, compartilhe, comente o vídeo, curta, passe para o máximo de pessoas possível para a gente poder estar divulgando esse trabalho. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Estevão, muito obrigado. Deus te abençoe também de uma forma incrível. E você já sabe, contamos sempre com você para você estar divulgando. E nós já estamos aí na metade, meus amados irmãos, da nossa lição sobre o Evangelho de Mateus. Ainda tem muita coisa boa vindo por aí. No mais, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.